Olá meninos, esse vídeo de agora eu estou fazendo em resposta a uma dúvida que uma aluna me perguntou, tá bom? E eu achei interessantíssima a pergunta que ela me fez, muito oportuna, e resolvi compartilhar com todos vocês, que na verdade esse vídeo era para eu ter feito bem no iniciozinho das nossas aulas, mas eu acredito que com toda a turbulência que nós tivemos, eu acabei até esquecendo de falar sobre isso, que teria sido importantíssimo que eu tivesse falado bem no início mesmo das nossas aulas, lá quando a gente iniciou mesmo presencialmente, tá? Então a gente vai falar no vídeo de hoje sobre as competências, não da redação do Enem, mas as competências da prova de linguagens. Por que isso, gente? Porque na aula de interpretação, eu estou falando dos conteúdos que são mais cobrados, tá? E explicando conteúdo por conteúdo e trabalhando as questões. Porém, eu não falei que o Enem, ele não cobra as questões assim, eu vou cobrar uma questão falando sobre isso do nada. Não, na verdade, tudo isso está previsto no edital, tá? Do Enem. As competências, todas as áreas do conhecimento tem as suas competências e habilidades determinadas, especificadas, tá? O que são essas competências? São saberes que eu tenho que desenvolver ao longo da minha vida acadêmica, tá? Para isso, como é que eu desenvolvo uma competência? Por meio de pequenas habilidades. Então, uma competência ela pode ser formada por um conjunto de habilidades. Eu consigo desenvolver determinadas habilidades e quando eu desenvolvo essas habilidades, eu domino algo maior que eu chamo de competências, tá? E para a prova de linguagens, nós temos 9 competências a serem adquiridas, a serem aprendidas ao longo da formação acadêmica, e que a gente vai falar agora, bem rapidinho, tá? Eu posso até mandar também depois para vocês o material em PDF, para vocês darem uma lida com mais calma. Então, repetindo aqui, as competências da prova de linguagens do Enem são 9, porém, 3 a gente não vai falar muito, não vai se aprofundar muito, porque diz respeito mais a outra. Vocês sabem que a prova de linguagens, ela não envolve só língua portuguesa, mas ela envolve educação física, ela envolve arte, né? E ela envolve a própria literatura também, que está englobada lá dentro da língua portuguesa, mas que eu não vou falar muito porque não me cabe aqui, tá bom? Então, vamos ver quais são essas competências da área de linguagens, códigos e suas tecnologias. Então, a competência 1, ela diz o seguinte: aplicar tecnologias, olha uma palavra-chave aí, tecnologias da comunicação. Quando eu falo em tecnologias da comunicação, eu estou falando de todo o aparato, de todas as ferramentas que eu utilizo para me comunicar no dia a dia. Vocês lembram quando eu falei sobre os elementos e funções da comunicação? Tem um pouquinho a ver com essas tecnologias aqui da comunicação e informação. Para que eu tenho que aprender essas tecnologias da comunicação e da informação? Para saber me comunicar adequadamente nas mais diversas situações do dia a dia, seja ela na escola, no trabalho, em outros contextos relevantes da vida, tá? Então, gente, eu devo aprender a linguagem para saber me comunicar adequadamente. Nós falamos anteriormente aí das variações linguísticas, né, em um vídeo anterior, e falava exatamente que a gente tem que adequar a nossa linguagem ao contexto comunicativo. Então, eu tenho que saber essas tecnologias da comunicação para que eu consiga me comunicar adequadamente. Quais são as habilidades que eu tenho que desenvolver para que eu adquira essa competência? Identificar as diferentes linguagens, seus recursos expressivos como elementos de caracterização dos sistemas de comunicação, recorrer aos conhecimentos sobre as linguagens dos sistemas de comunicação e informação para resolver problemas sociais, relacionar informações geradas e informações considerando a função social desses sistemas, reconhecer as posições críticas aos usos que são feitos das linguagens e dos sistemas de comunicação e informação. Então, percebam que essa primeira competência ela está voltada diretamente ao uso da linguagem, ok? A competência 2
ela diz assim: conhecer e usar línguas estrangeiras, língua ou línguas estrangeiras modernas, como instrumento de acesso a informações a outras culturas e grupos sociais. O que é que tem a ver isso aqui, professora? Isso aqui tem a ver com língua estrangeira. Então, não é o nosso foco, mas aqui são as habilidades, eu não vou focar muito nisso aqui. O que isso quer? O que essa competência quer dizer? Que hoje, no mundo em que nós vivemos, na globalização em que nós vivemos, nós temos que conhecer outras línguas para que nós tenhamos contato com outras culturas e com outros grupos sociais. É por isso que hoje em dia muita gente estuda aí o inglês, o espanhol, que são línguas mais utilizadas aí no mundo inteiro, né? E procuram também conhecer outras línguas para quê? Porque hoje o mundo é globalizado, hoje a gente tem acesso às mais diversas informações e nós temos que saber outras línguas, pelo menos o mínimo, para a gente conseguir se comunicar com o mundo, tá? Então, essa competência 2 tem a ver com a língua estrangeira. A competência 3 tem a ver, diz o seguinte: compreender e usar a linguagem corporal como relevante para a própria vida, integradora social e formadora da identidade. Essa competência 3, ela está um pouco mais voltada para a área da educação física, que fala nessa linguagem corporal, né, reconhecer a linguagem corporal como meio de interação. Então não tem muito a ver com a língua portuguesa, tem mais a ver com a língua do corpo, com a educação física. A competência 4 diz compreender a arte como saber cultural e estético gerador de significados, integrador da organização do mundo e da própria identidade. Então essa competência 4 tem a ver com o quê? Com a arte. Reconhecer diferentes funções da arte, do trabalho, da produção dos artistas em seus meios culturais, analisar as diversas produções artísticas. Então, tem a ver com a área de arte, que é cobrado também nas questões objetivas do Enem. Depois, na competência 5, nós temos o seguinte: analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos das linguagens relacionando textos com seus contextos, mediante a natureza, função, organização, estrutura das manifestações de acordo com as condições de produção e recepção. Essa competência aqui mais específica, ela está voltada para o texto literário, tá bom? Então, estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção. O professor Douglas sempre nas aulas dele ele fala, né, do contexto sócio-histórico, da época dos movimentos literários. Então, por exemplo, no trovadorismo, que foi em plena era medieval, como era, a questão da poesia palaciana, como o contexto cultural, sociocultural e histórico da época tem muito a ver com o que é refletido no texto literário, ou seja, o texto literário geralmente é o reflexo do contexto sócio-histórico, tá? Então, essa competência 5 tem a ver com isso. A competência 6 diz compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meios de organização cognitiva da realidade, pela constituição de significados, expressão, comunicação e informação. E isso tem a ver com o quê? Quais são as habilidades? Identificar os elementos que concorrem para a progressão temática, para a organização e estruturação de textos de diferentes gêneros e tipos. Lembra que nós já falamos de gêneros textuais, de tipos textuais. Está bem aqui cobrado nessa competência da área 6. Analisar a função da linguagem predominante. Também já falamos de função da linguagem. Então percebam, gente, tudo que a gente já viu até agora e o que a gente ainda vai ver até o final do ano, tá tudo resumido aqui nessas competências. Nós vamos ver questões só sobre a progressão temática do texto. Vamos ver, eu já selecionei essas questões. Nós já vimos sobre gêneros e tipos, já vimos sobre função da linguagem. A habilidade 20, reconhecer a importância do patrimônio linguístico para a preservação da memória e da identidade nacional, a gente vai falar também no terceiro vídeo sobre variação linguística, tá? Então, a cada vídeo que eu for fazendo de agora em diante, eu vou relacionar com essas competências, dizer qual é a competência, dizer qual é a habilidade para que vocês se situem um pouquinho mais, tá? Competência 7. Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e manifestações específicas. Vamos ver quais são as habilidades. Reconhecer em textos diferentes gêneros, recursos verbais e não verbais, utilizados com a finalidade de criar e mudar comportamentos e hábitos. Não sei se eu cheguei a falar para vocês no vídeo
onde eu falava dos assuntos mais cobrados, mas eu falei assim, ó, eu vou falar sobre a questão da mistura, né, de elementos verbais e não verbais. A gente vai ver questões também sobre isso. Vou voltar a falar dessa competência 7 quando a gente estiver vendo isso. Relacionar em diferentes textos, opiniões, temas, assuntos e recursos linguísticos. Inferir em um texto quais são os objetivos do seu produtor. E eu falei nas questões sobre gêneros textuais, as questões que diziam qual é o objetivo do texto, qual é o objetivo do autor do texto. É exatamente essa habilidade 23. 24. Reconhecer no texto estratégias argumentativas. Também vou fazer uma aula só falando sobre estratégias argumentativas, tá? Vocês vão ver, cada aula agora eu vou me reportar essas habilidades que eu não estava fazendo até agora. Habilidade, competência 8, compreender e usar a língua portuguesa como língua materna, geradora de significação e integradora da organização do mundo e da própria identidade. Tem a ver com o que isso aqui? Com os gêneros textuais e com as variedades linguísticas. É exatamente o assunto desse mês. Então, o assunto desse mês está focado nessa competência 8, tá? Relacionar variedades linguísticas à sua situação de uso, reconhecer os usos da norma padrão da língua portuguesa. Falei para vocês no vídeo de variação linguística que a gente vai falar só sobre o uso da norma padrão, tá bom? E a competência 9, para finalizar, entender os princípios, a natureza, a função e o impacto das tecnologias da comunicação e da informação na sua vida pessoal, social, desenvolvimento do conhecimento, associando-os aos conhecimentos científicos e às linguagens que lhe dão suporte, às demais tecnologias, aos processos de produção e aos problemas que se propõe solucionar. Gente, isso aqui também vai ter um mês inteiro para a gente falar só sobre a questão das tecnologias e como o Enem cobra essas tecnologias. Isso aqui eu também falei no vídeo em que eu falo sobre os assuntos mais cobrados, tá bom? Então, basicamente é isso. Todas essas competências e habilidades serão trabalhadas ao longo de todo o ano com vocês, ok? Então, vocês vão ver a partir de agora toda a aula de interpretação, o conteúdo que eu vou trabalhar, eu vou relacionar com essas competências e habilidades, tá bom? Beijinho. Aí tá aqui, né? Tecnologias e tal, eu vou falar em um vídeo. Obrigada pela atenção, bons estudos e até a próxima.